Olá, está começando mais um Câmara Rio Debate especial Notícia Preta e no programa de hoje a gente vai falar sobre os 10 anos da lei de cotas no Brasil. E para falar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio 3 convidados. Eu começo as nossas apresentações com a Kátia Antônia. Ela é pró-reitora de Políticas e Assistências Estudantis e a primeira mulher negra a se tornar doutora em Geografia no Brasil. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada pelo convite, Thaís. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Também tenho o prazer em receber o Gabriel Siqueira. Gabriel é coordenador do projeto Ações Afirmativas e Políticas Públicas da UERJ e membro da CIPAI, Câmara para a Implementação de Políticas Afirmativas, Antirracistas e Interseccionais, também da UERJ. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite, Thaís. É uma honra, um prazer estar aqui no debate da Câmara de Notícia Preta. E o nosso terceiro convidado é o professor e cientista social Bruno Francisco. Ele é ex-cotista da UERJ, hoje formado em Ciências Sociais e agora pesquisa etnia, raça e território e outros temas em seu curso de mestrado. Seja muito bem-vindo, Bruno. Prazer é meu, Thaís. Obrigado pelo convite. A Lei 12.711 de 2012 ela implementou as cotas no acesso às universidades e instituições federais aqui no Brasil. Uma década antes disso, a UERJ já tinha as cotas no seu sistema de seleção de alunos. As ações afirmativas, as políticas de cotas nas instituições de ensino superior são frutos da luta do movimento negro e de outros movimentos sociais contra o racismo e contra outras formas de desigualdade. Agora a gente vai assistir uma reportagem sobre esse assunto. Há 10 anos, em agosto de 2012, era sancionada a Lei 12.711, a Lei de Cotas. A norma garante 50% das vagas em universidades e institutos federais para estudantes de escolas públicas, estudantes de baixa renda, negros, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência. 10 anos antes, no ano 2000, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro marcava seu lugar como pioneira e implementava sua própria política de cotas. A partir dali, a UERJ passou a reservar 50% das vagas para estudantes da rede pública. E em 2001, passou a destinar 40% das vagas para candidatos autodeclarados negros. A partir da implementação dessa lei, primeiro foi para alunos oriundos de escolas públicas, depois vieram as cotas para negros, para indígenas, para filhos de policiais que morreram em combate. E é um processo que vem se aprimorando ano a ano. Raimundo Aquino foi aluno da segunda turma de cotas da UERJ. Formado em jornalismo, encontrou nas cotas a oportunidade de ingressar na universidade. Se eu não passasse para a UERJ, né, e por meio de cotas, eu não ia ter chance, né, de estudar na faculdade particular, sabe, naquele momento. Eu não sei, sabe, se eu ia tentar mais um ano ou se ia desistir e iríamos por outro caminho. A lei de cotas tornou possível o ingresso de Raimundo no ensino superior, mas foram as políticas de permanência, como bolsas de auxílio financeiro, que ajudaram o jornalista a pagar suas contas e continuar os estudos. Apesar de eu ter dificuldade em casa, essa bolsa ajudou muito, né? E eu percebi por outros colegas que tinham mais necessidade que ajudava muito mais ainda. A universidade tem uma política muito boa que vem aumentando de ano para ano o investimento. Então nós temos as bolsas permanências, que são bolsas de meio salário mínimo, que ajudam esse aluno a se manter. Além disso, nós já temos auxílios, auxílio educação, auxílio creche, auxílio alimentação, que somado a isso garantem que esse aluno possa concluir seus cursos aqui na universidade. Resultado da luta de movimentos sociais contra a desigualdade, as ações afirmativas e as políticas de cotas vêm mudando o perfil das universidades públicas brasileiras. E assim, mudando o país. Essa política de cotas, assim, é essencial, sabe, para um país que é super desigual, né, igual ao nosso, as chances não são as mesmas, né, as oportunidades elas são diferentes. Num país, né, que teve mais de 300 anos de escravidão, é o mínimo de reparação.
A gente acabou de assistir essa reportagem, agora eu vou trazer aqui para a professora Kátia. Professora, o sistema de cotas, ele é um sistema de reparação histórica. E muitas pessoas não entendem isso. Eu sou fruto do sistema de cotas, tenho muito orgulho em dizer que eu cursei comunicação na UERJ, entrei em 2004. E sempre que eu posso eu falo isso, porque sim, a gente tem que se orgulhar dessa luta, né? Que é uma luta de muitos. E eu queria que a senhora trouxesse aqui pra gente por que e como o sistema de cotas é, sim, um sistema de reparação histórica. Tá, obrigada pelas perguntas, Thaís. De fato, o sistema de cotas é uma das políticas públicas que, de fato, tem dado certo no Brasil, vamos dizer assim. Na UERJ, inicia-se em 2001, né, a primeira turma, iniciando com a questão relativa ao ensino público, os alunos oriundos da escola pública, e em 2003 passa a ser implementado também com a questão racial. Né? E por que é uma reparação histórica? Porque a história do Brasil é uma história de construção de uma elite branca, né? E de uma elite que, historicamente, ela foi recebendo privilégios, ou seja, um sistema de cotas a favor de um grupo já historicamente favorável. E as universidades públicas, que são, na verdade, um patrimônio muito importante, né, da sociedade, por que é um patrimônio importante? Porque toda a universidade, as universidades públicas, elas têm o papel de contribuir na formulação do desenvolvimento do país. Então, é uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que, portanto, tem o braço da formação de recursos humanos, né? De você ter os profissionais de nível superior no mercado de trabalho, como também pensar o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico. Então, por que é importante a implementação do sistema de cotas, ou seja, do sistema das ações afirmativas na universidade, para garantir a entrada, né, a inserção, o acesso de meninos e meninas negros, negras, indígenas na universidade, né, no sentido de garantir não só uma diversidade cultural na universidade, né, de trazer os saberes, porque esses meninos e meninas das periferias, das favelas, trazem também os saberes para a universidade, das comunidades tradicionais quilombolas, trazem, e, ao mesmo tempo, fazer com que esses meninos e meninas possam estar alcançando, melhorando a sua condição, né, de renda, a sua condição familiar, a sua condição e, ao mesmo tempo, uma reparação histórica de uma sociedade desigual. Sim. Então, o tema central é a transformação social. Sim, transformação social através da educação. Gabriel, muitas vezes eu, como cotista, ouvi: mas vocês têm um privilégio, né? Vocês estão se dando bem, porque está entrando aí pelo sistema de cota, para vocês é mais fácil, né? E todas essas frases minimamente falaciosas, eu posso dizer assim, como que vocês trabalham essa questão e essas frases? Como que, de uma maneira muito didática, a gente quebra esses pré-conceitos que muitos têm sobre as cotas? Obrigado pela pergunta, Thaís. Muito importante a gente começar fazendo uma discussão de um tema central da história do nosso país, que é o racismo. Nós precisamos dizer que as ações afirmativas, né, e as cotas como uma modalidade dessas ações afirmativas, elas são uma forma de combate ao racismo estrutural que existe no nosso país, que foi o primeiro país que criou, inventou a escravidão moderna, que dura quase 400 anos, e o último a acabar com ela. Então, nós estamos falando desse lugar. Então, é preciso que a gente tenha... nosso projeto, Ações Afirmativas, ele pauta, além de uma alfabetização, de um letramento racial, uma discussão que é premente sobre a questão das ações afirmativas. Os números mostram, né, instituições públicas de educação que você não tinha negros, que você não tinha indígenas, e diante do quadro de maioria da população.
Então, nessa perspectiva, a gente precisa primeiro dizer, olha, existe o racismo, existe uma hierarquia racial no Brasil, onde em determinados espaços de poder e de intelectualidade, a maioria da população não está inserida. Depois disso, nós podemos fazer qualquer outro debate, inclusive esse com essas frases que hoje a UERJ já mudou. Posso dizer para você que hoje as ações afirmativas estão consolidadas. Eu costumo dizer que as cotas salvaram a UERJ da mediocridade, porque a universidade ela avança muito depois do sistema de cotas em todos os sentidos, com uma contribuição que tem desses estudantes. Então, a gente precisa primeiro pautar isso para depois responder essas perguntinhas que hoje nem existem mais, porque não tem mais espaço para isso. Sabe por quê? Porque hoje a UERJ é uma universidade de maioria negra. Então, ninguém mais se sente à vontade de falar esse tipo de coisa. E uma outra coisa que eu também ouço muito, ouvia antigamente, como você disse hoje mudou, é que assim, mas por que cota? O ideal não era todo mundo ter um ensino de qualidade para ninguém precisar de cota? Realmente, esse é o mundo ideal, que todos tivessem as mesmas oportunidades, né? Mas não é o mundo real. Não temos todas as mesmas oportunidades e sabemos disso. E aí eu trago a questão da implementação da Lei 10.639, né? Que seria de extrema importância que todas as escolas realmente tivessem, né? A aplicação dessa lei para que a gente entendesse essas, digamos, nuances do racismo que explicam o porquê hoje, sim, ainda é importante a gente ter um sistema de cotas. E aí eu trago isso para você, Bruno, você na sua vivência de assim como eu, um ex-cotista, se você também entende a importância da implementação dessa lei, de fato, no ensino brasileiro e como que isso poderia ter um reflexo nos alunos no ensino superior. Sim, ela é essencial porque ela dá margem, né, à possibilidade de a gente ter contato com crianças e jovens, né, e quebrar justamente esse mito de democracia racial, né? Porque na medida em que você passa por uma formação escolar inteira sem ter contato, né, com o debate sobre, né, as origens africanas, né, da qual o Brasil nega, evidentemente você se torna um adulto onde, né, enfim, ter contato com pessoas negras ou debater sobre África é algo extremamente incomum. E nesse sentido, eu acho que as políticas de reserva de vagas, né, ou, enfim, as ações afirmativas, elas retroalimentam o ensino de história e cultura africana na escola. Porque, evidentemente, a gente dá a capacidade de formar professores que vão implementar a lei. E aí, eu já aproveito esse gancho para fazer uma crítica à Lei 10.139. Né? Ela é muito... E a lei complementar, que eu me esqueço o número, que é 11.645. Obrigado, Gabriel. Que inclui a indígena. Que se você pega para ler o texto da lei, né, a proposta dela, né, assim, a intenção, né, do legislador, ela é ótima. Né, a intenção ela é ótima. Mas no Brasil a gente sabe que algumas leis elas só pegam, né, dependendo da orientação que ela coloca, né, de um certo nível de detalhe e de mecanismos de fiscalização. A Lei 10.639 ela ainda trabalha com uma dinâmica de fé pública, né, no sentido de que se crê que o professor vai cumprir a sua missão, porque é uma obrigatoriedade. E ela pouco coloca mecanismos de fiscalização. Então fica muito uma questão, por exemplo, eu dou aula de arte e sociologia, eu faço realmente questão de tentar alinhar, de trazer, a gente vai falar de traços de desenho, então vamos falar de grafismo indígena, vamos falar de várias técnicas africanas muito sofisticadas de entalhe, de pintura e por aí vai, né? Ou, enfim, a contribuição africana, por exemplo, para o autodesenvolvimento das artes no campo da música e por aí vai. Faço questão de falar isso. Em sociologia, o debate é um pouco outro, mais sobre uma recuperação histórica e tentar explicar as relações raciais e sociais no Brasil. Mas é uma questão minha. Eu vejo colegas meus que se formaram comigo brancos e que não aplicam, falam, poxa, Bruno, eu não sei como aplicar. Eu falo, como assim não sabe, querido? Vamos pesquisar. Né? Tem livros maravilhosos, do Ney Lopes, por exemplo, um livro paradidático, né, que fala sobre história e cultura africana. Então, a lei que ela conta muito com o papel do professor. Sim. E aí, por exemplo, só para fechar aqui o ponto, se a gente pega, né, o processo de discussão da lei, tem um veto nela, né, na discussão. A discussão da Lei 10.139 foi mais ou menos de 99 a 2002. E aí tem uma mudança de governo, né? Sai o PSDB, entra o PD. E é uma das primeiras leis aprovadas pelo novo governo, em 2003.
Mas um veto dela, que foi crucial, que é que colocava, dois, né? Um colocava certas obrigatoriedades na formação de professores, ou seja, né? Quem vai formar os professores para dar ensino de história e cultura africana. O outro veto, que eu fiquei muito assustado, por que teve um veto desse tipo, colocava uma porcentagem no currículo. Ou seja, o professor ele já não teria mais o argumento de, eu não sei como dar. Não, antes de você começar a dar aula, você tem que montar um programa para os seus alunos, para as séries. Nesse programa tem um quantitativo mínimo de história e cultura africana. Esse artigo foi vetado na lei, e a lei que saiu sem isso. Então, isso é mais uma prova de que ela foi formulada de uma maneira muito generalista, né? E as especificidades que ela poderia ter para colocar obrigatoriedade e fiscalização foram retiradas. Isso, na verdade, né, existe uma referência muito importante, porque a lei, na verdade, ele é um marco inicial. Até aquilo, né, eu até costumo brincar, né, de dizer como geógrafa, como uma lei ela se realiza num território, como é que ela se concretiza. Então, assim, eu acho que tem passos ainda muito importantes, não só para a implementação desses itens, né, do detalhamento na lei, como também de todo um trabalho de conscientização mais ampliado. Porque como no Brasil o racismo ele é construído de maneira romântica, vamos dizer assim, não, eu não sou racista, eu só estou brincando com você, essa tessitura acaba se mantendo também nas relações, inclusive muitas vezes nas relações de aula. O fato do professor, só porque ele está falando do negro, não significa que ele está superando o limite da questão racial, da questão estrutural, né? Então, esse dado é muito importante. E aí, só queria colocar uma coisa para acrescentar também, a importância desse processo de conscientização, né, em várias áreas, né, que esse debate que acontece para as escolas é um debate que eu acho que tem que acontecer também nas universidades, inclusive em todos os cursos, né? Isso que eu queria colocar um pouco. Que é uma coisa que a gente ainda precisa avançar muito. Muito. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate, especial Notícia Preta, hoje falando sobre os 10 anos da Lei de Cotas. E antes da gente voltar aqui à nossa conversa, quem nos enviou um vídeo foi a Luciene Lacerda, ela é uma importante liderança do movimento negro. No vídeo, ela fala sobre como as cotas são importantes para o combate às desigualdades no Brasil. Vamos assistir. A política de cotas raciais na universidade proporcionou não só ter um número maior de negros na universidade, tentando que o percentual já existente na sociedade também se tornasse cada vez mais próximo do que a gente vê nas ruas, né? A universidade representando o que a sociedade é. Mas mais do que isso, ela trouxe também conteúdos sobre e para essa população, discussões que precisavam estar no cerne dos conteúdos acadêmicos já pesquisados ou a pesquisar por conta das questões que envolvem as relações raciais. Então, foi um marco importante, precisa ainda ser fortalecida, precisamos ainda evitar as fraudes que ainda acontecem dentro das universidades, mas é preciso, com certeza, e de forma cada vez mais democrática, ter negros e negras na universidade para que a gente possa pensar as políticas públicas olhando literalmente para essa universidade. Fortalecer esses jovens ou essa população negra que está lá, aumentando cada vez mais o número de livros com conteúdos que envolvem as relações raciais. Então, é super importante esses 10 anos, fortalecendo os próximos 10, até que não precisemos mais da política. No momento, ainda necessitamos e precisamos cada vez mais fortalecê-la. A gente acabou de assistir o depoimento da Luciene Lacerda e ela traz uma questão sobre fortalecer esse jovem negro. E muitas vezes esse jovem negro, ele ouve, né, Gabriel, que
quando ele entra na faculdade, ele vai ter uma defasagem, não vai acompanhar da mesma maneira, afinal você veio de escola pública. E isso justamente é o que você desmistifica, se eu posso dizer assim, nos seus estudos, não é, Gabriel? Sim. Como que esse jovem cotista, que ele entra na universidade, ele entra de fato preparado? Ele entra preparado porque ele passa por um vestibular. Todo mundo passa por um vestibular, por um processo seletivo, isso é importante dizer. E outra coisa, a nota, por exemplo, que o menino atinge ou a menina atinge no vestibular, ela é uma nota de um determinado processo de avaliação. Depois ele tem outras notas dentro da universidade. E o que nós fomos comprovando a universidade ao longo desses 20 anos de cotas na UERJ? Primeiro que quando você entra, você tem as vagas reservadas. Isso não quer dizer que o cotista já tem uma vaga por ser negro ou ser de escola pública. Ele disputa um processo. A diferença, Thaís, é que ele concorre com pessoas daquele mesmo grupo racial e social da qual ele faz parte. Por exemplo, as cotas para a escola pública. São vagas para a escola pública. O menino que estudou no São Bento, que estudou numa escola particular que custa 4, 5 mil reais por mês, ele também tem direito a essa vaga e ele vai disputar com pessoas iguais a ele que fizeram uma escola que é 5 mil reais por mês. E o menino da escola pública disputa aquelas vagas reservadas. Então ele também tem as melhores notas dentro daquelas reservas de vagas. Isso é uma coisa. A outra, às vezes, tem cotistas que têm notas melhores no vestibular do que não cotistas. E depois, quando se entra na universidade, acabou essa divisão. Todo mundo que está lá é estudante da UERJ. E aí ele tem uma bolsa permanência, ele tem uma série de direitos que ele precisa acessar, que o sistema, né, permite, coloca, mas ele vai ali ter notas, coeficiente de rendimento, né, presença, vai se formar, vão ter outras formas de avaliar. E o que nós descobrimos depois de um tempo na UERJ? Primeiro que, se você pegar cotistas e não cotistas e fizer uma média, o CR do não cotista e do cotista é igual, é 7 ponto alguma coisa. Exatamente. Segunda coisa, os cotistas se formam em menos tempo do que os não cotistas, isso está provado também. E também outra coisa, os cotistas evadem menos, deixam menos o curso do que os não cotistas. Então isso mostra o sucesso desse programa e mostra como que a educação pública ela vai nivelar todo mundo. Por isso nós temos que ter uma reserva de vaga para colocar todo mundo ali dentro e depois eles vão ter acesso aos mesmos cursos, aos mesmos direitos. E no final você não vai saber mais quem é e quem não é cotista. Exatamente. Você vai ter igualdade de condições. Por quê? Para finalizar, a igualdade abstrata é algo que o racismo não deu conta. Lá no século XIX, aí vai para a Lei 10.639, nós temos que explicar o seguinte: todo mundo é igual diante da lei, mas tem uma pessoa que não tem perna, tem uma pessoa que foi escrava e a outra não foi. Então não é todo mundo igual diante da lei. Nós precisamos, dentro da lei, dentro da desigualdade, reconhecer as desigualdades. E aí sim você tem ação afirmativa para combater essa igualdade abstrata e ver os grupos que são desiguais na sociedade e dar para ele igualdade de condições para disputar e para estar na vida em sociedade. É disso que a ação afirmativa faz. Ela é bem sucedida e aqui no Rio de Janeiro a UERJ ela é exemplo para outras universidades, tanto que nós vamos para os 22 anos, né, contribuindo. E aí, Bruno, o Gabriel trouxe um ponto importante, que é desses que eu não chamo de benefícios, né? Que os alunos cotistas têm. Na minha época, a bolsa era de R$150, o que eu fazia muita coisa, né? Eu saía da Zona Norte do Rio de Janeiro, então eu precisava comer, eu precisava, né, ter a minha passagem, tinha a Xerox, na minha época, muita Xerox. Então, qual é a importância desses benefícios, digamos assim, para a permanência desse aluno dentro da universidade? É crucial, né, Thaís? Porque a gente vive no capitalismo, nada é de graça. Então, enfim, se formar custa muito, né? E sempre digo para meus alunos, minhas alunas, que entrar é mais fácil do que se formar, do que permanecer, né? E a UERJ, ela teve essa capacidade de se aprimorar, não só por algum tipo de refino de quem pensou a lei, né, mas pela luta do movimento estudantil. Eu tive o prazer de ser companheiro de luta do Gabriel durante a minha formação. E isso era uma reivindicação antiga, né, enfim, do movimento estudantil de forma geral, e a gente conseguiu isso a custo de muita luta. E acho que um outro ponto muito importante, né, sobre essas políticas de ação de permanência, que a gente tem que entender que um aluno universitário, ele é um ativo para o Estado, ele não é um custo, né? A gente tem que pensar ele como um literal investimento, ele devolve bem.
né? Da minha geração, com o Gabriel, quase todos se tornaram professores, quase todos, enfim, estão em algum extrato do Estado, ou na SEDUC, ou já se caminhando para se tornar professor universitário, ou enfim, ou com mais de uma formação. E aí eu até recupero a fala do ex-reitor Ricardo Lodi esses dias. Estava vendo uma mesa dele com um grupo de estudos sobre ações afirmativas, né, o GEMA, onde ele fala uma coisa muito brilhante, que na prática o cotista, ele é um investimento muito mais bem sucedido do que o não cotista, né? Como todos os dados que o Gabriel trouxe, né? Menor evasão, uma eficiência idêntica, em alguns cursos até melhor. Eu sei que nos cursos de humanas os cotistas têm um coeficiente de rendimento, né? O famoso CR, melhor, e se formam em menos tempo. Então, evidentemente, né, é um investimento mais bem sucedido. E isso precisa ser colocado na ordem do dia, em qualquer discussão. E aí, professora Cátia, eu trago para a senhora, como que a senhora explica isso do aluno cotista ter um rendimento muitas vezes melhor, se formar em menos tempo? Como que a senhora explica? Eu posso falar por mim, assim, eu vi, como a gente não tem muita oportunidade na vida, quando tem uma oportunidade, eu pego ela e eu faço ela o melhor que eu posso fazer dela. Porque é a que eu tenho, né? Eu estudei em escola pública, eu venho do subúrbio. Então, aquela era a minha oportunidade. Eu peguei ela e eu fiz o melhor. Como que a senhora explica? Será que é isso realmente que faz com que o aluno cotista tenha um desempenho tão bom quanto ou muitas vezes melhor do que um não cotista? É interessante a pergunta, Thaís, porque, de fato, primeiro, essa questão do desempenho. Eu queria até retomar um pouco de que, de fato, é um argumento, um preconceito, né, que caiu por terra. Então, de fato, os nossos alunos cotistas, eles têm um desempenho e inclusive participam não só em torno da nota da sala de aula, como também das atividades de pesquisa e de extensão. Então, há um envolvimento, um comprometimento realmente importante. Tá? E que muitas vezes esse envolvimento ele tem a ver com a própria história dessas pessoas que vivem, né, viveram em condição de precarização e aí passa a valorizar as possibilidades, né? Eu acho que tem essa dimensão. E muitas vezes a gente tem um aluno que vem de uma estrutura mais elitizada, ele não consegue entender, ele leva um tempo na universidade, ele aprende também, ele leva um tempo na universidade a ver o que significa a universidade pública como um direito, o que significa a universidade pública como esse lugar, né, de responsabilidade perante a sociedade, quer seja na sua formação, quer seja nas suas atividades de pesquisa ou de extensão. Então, esse é um dado importante. E aí, como é que a gente observa, né? A gente observa enquanto professora, inclusive, de geografia, que eu sou professora de geografia também, da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, estou agora como pró-reitora. Então, a gente observa toda a atenção que esses alunos cotistas, eles vêm buscando e eles vêm participando junto às atividades da universidade, né, com muita conversa, criando, inclusive, os coletivos negros, que é um dado novo que a universidade não tinha. Né? Então, a questão das ações afirmativas, ela passa pela questão, obviamente, de ter o recurso, de melhorar o orçamento para garantia dos direitos e garantia das bolsas e dos auxílios, mas passa também por esse processo de acolhimento, né? E de fazer aquilo que o Paulo Freire já tinha nos ensinado, que nenhuma pessoa é uma folha em branco. Né? Então, quando o Paulo Freire vai falar, por exemplo, do processo de alfabetização, ele pontua que o processo de alfabetização se dá e precisa se dar a partir da história de vida de cada um, das narrativas de cada um. A questão das ações afirmativas é a mesma coisa. Quer dizer, a gente tem um programa agora que são os estágios dos alunos no Serviço Público Estadual. Isso está na Lei 8121 e a gente não tinha feito ainda. E aí o que aparece? Aparece a experiência dos alunos da engenharia, cotistas, cujos pais ou avós eram pedreiros, são pedreiros. Então, vai mostrar o que significa essa virada, né, da construção de um lugar social,
né, historicamente precarizado do pedreiro para alguém agora que assina a caneta. Então, esse é um exemplo que poderia ser um marco só para a gente... Tem outros exemplos, como você mesmo acabou de falar. Temos mais um vídeo agora para a gente encerrar o programa de uma estudante, Rosa Maria Santos, que entrou na Universidade Federal do Rio de Janeiro por meio do sistema de cotas. Vamos assistir. Meu nome é Rosa Maria Santos, eu estudo jornalismo na UFRJ, instituição na qual eu ingressei em 2020 por conta do sistema de cotas. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ingressar na universidade pública e a segunda a cursar o ensino superior. Eu venho de uma família em que o grau de instrução é muito baixo. A minha mãe, por exemplo, não teve acesso à educação. Ela passou a infância trabalhando, cuidando de atividades domésticas, cuidando de outras crianças, enquanto meu avô trabalhava em uma plantação, onde a minha mãe também ajudava. Foi por meio das cotas que eu consegui passar em uma escola federal no ensino médio, que me deu uma base teórica maravilhosa para fazer o Enem. E embora eu tenha tido uma nota boa no exame, eu não consegui o resultado mínimo para conseguir passar na ampla concorrência. Então, se não fosse as cotas raciais, hoje eu não estaria na UFRJ. Eu acho que as cotas, elas têm uma importância muito maior do que mudar a renda de uma família. Elas garantem o acesso a direitos que milhões de famílias não têm. Para encerrar o programa, eu, enquanto ex-cotista, faço as palavras da Rosa Maria as minhas palavras. E ela diz que se não fossem as cotas, hoje ela não estaria no UFRJ. Se não fossem as cotas, hoje talvez esse programa não existisse, porque eu não estaria aqui apresentando esse programa. O Notícia Preta não existiria, porque eu não teria formação para fazer o Notícia Preta e muito mais do que isso. As cotas, elas me levaram tão além, que graças ao UERJ eu consegui fazer intercâmbio e estudar fora 8 anos. Então, viva o sistema de cotas. E foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto tão importante com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Você que está em casa assistindo a gente, obrigada pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.